tinha um refugiado sírio que parece que caiu de paraquedas, não é, no nosso sistema educativo e frequentava a turma normalmente, coitado, não sabendo uma palavra de português. Tenho 5 alunos vindos do Nepal, Paquistão, Irão, Índia, que não falam português. So we have two Chinese people, for example, they speak neither English nor Greek. Acho que da parte da comunidade há um desconhecimento muito grande da grande heterogeneidade que temos de população. Porque é que não se adquire um tablet para que ele tenha acesso a um tradutor automático que lhe permita estar de forma mais significativa em contexto de sala de aula, já que ele tem que lá estar? Não podia ser. Nós podemos ter 50 listas de atividades. Se a nossa posição, a nossa postura perante o outro for sempre de inclusão no mau sentido, porque quem inclui está por cima. O termo em si já é um termo excludente. De que vale estarmos preocupados com frações, preocupados com conteúdos, pôr um teste em português a um miúdo estrangeiro que não percebe patavina de português e que é um ótimo aluno em russo, em alemão e outra coisa qualquer. E reparem que há algum tipo de criatividade nas soluções, porque eu também não sei se eram as soluções certas e adequadas. Temos uma grande diversidade e as pessoas não sabem. E não há abertura. Se não há abertura na comunidade, muito dificilmente haverá também nesses ditos gabinetes e nas escolas. E eu gostava de facto que esta formação nos ajudasse a dar resposta, a encontrar soluções que estão previstas na lei, mas que nós no terreno não conseguimos implementar. A construção de um projeto de intervenção social inicia-se com uma ideia. A observação de um problema social a resolver, uma iniciativa que se transforma em vontade de uma ação. Este não foi o caso do projeto Teach Me. O projeto Teach Me, no quadro da nova Agenda 2030, surgiu à semelhança de outros projetos europeus. Isto é, a constatação de um problema global que necessitava de ações locais desenvolvidas por diferentes países. A sua concepção foi pensada dentro do programa Erasmus+, mais concretamente a ação-chave 3, Policy Reforms, cujas recomendações, também elas globais, surgiram da necessidade de implementar medidas de inclusão educativa dos jovens migrantes e refugiados, através da promoção de ambientes e estratégias educativas capazes de fornecer aos professores do ensino secundário instrumentos que facilitem o seu trabalho pedagógico em contexto de sala de aula. A educação é, neste contexto, assumida como um instrumento de integração social. O grupo-alvo do projeto Teach Me foi constituído sobretudo pelos professores do ensino regular e profissional, que iriam ser capacitados para contribuírem para esta integração socioeducativa. Foi neste quadro que Portugal, mais concretamente o Observatório de Cidadania e Intervenção Social da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, OSCIS, respondeu positivamente ao convite do coordenador grego do projeto europeu Teach Me, a Universidade de Pireus. Face à sua natureza transdisciplinar e transnacional, o projeto Teach Me iniciou-se em novembro de 2019, com a delimitação de estratégias entre os diferentes parceiros para implementar as diretrizes e as ações construídas em sede de candidatura. Este primeiro momento foi, sobretudo, um trabalho de encontro, de negociação e de estabelecimento de diagnósticos nacionais para a adequação da racionalidade global aos contornos locais de cada país. Meu nome é Ana Paula Mendes Correia Coceiro Figueira, nome completo. Sou várias coisas. Neste momento sou professora da Faculdade de Psicologia, Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Eu chamo-me Ana Cristina Almeida, moro em Coimbra, sempre vivi em Coimbra e sou psicóloga da educação, com funções de docência. Portanto, eu sou a Maria Helena Gomes Reis Amar da Luz e sou investigadora neste projeto Teach Me. Chamo-me Vanessa Nunes e sou investigadora no projeto Teach Me. O meu nome é Clara Cruz Santos, eu sou professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e sou também, e assumo aqui o papel de coordenadora do Observatório de Cidadania e Intervenção Social.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αξίζει να ζήσει. Os países participantes nesta iniciativa foram a Grécia, a Universidade de Pireus, a Itália, a ONG SESI, a Bélgica, a Universidade de Leuven, a Bulgária, a Universidade de Veliko Tarnovo, Chipre, Cooperativa Social Enoros e Portugal, OSIS, Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. O meu papel na equipa é um papel de principal interlocutor entre o coordenador geral do projeto, que neste caso é a Universidade de Pireus, e os elementos da equipa portuguesa. Portanto, assumo aqui um papel de alguma interligação e de coordenação nas orientações centrais do projeto Teach Me. No entanto, no início de 2020, a pandemia Covid-19 torna-se uma certeza e as reuniões de trabalho presenciais são transformadas em diversas reuniões online. Eu fico um bocadinho baralhada com a questão dos work packages e das nossas colaborações, porque eu tinha percebido que este work package era para desenvolver com a Bélgica. Não, o da avaliação, eu também pensava, o co-leader tinha mudado e era a Bulgária, não somos nós. O que é que nos cabe, a sequência das tarefas, a relação entre a toolbox e a avaliação? Não tem assim, todas elas são sequenciais. A ideia que eu acho, o projeto diz, vocês fazem isto e depois fazerem isto, passam a bola para o outro e depois outro começa a trabalhar. O Teach Me é um projeto que surge um bocadinho no alinhamento de um projeto anterior, em que estive muito envolvida, que se chamava Lend a Hand. Também de inclusão, em que a escola tem um papel fundamental. Este projeto é um projeto europeu, financiado pelo Erasmus+, e é um projeto que promove uma melhor integração da população migrante, nomeadamente de crianças e jovens, em meio escolar. The focus is about migrant and refugee students and teachers in order to stop bias in an effort to make a educational system more inclusive. Basicamente é fazer formação a agentes educativos, sendo de uma forma mais direta e outra mais mediada em termos de construção de plataformas com disponibilização de materiais, enfim. E que se direciona muito para as reformas das políticas públicas. O Teach Me apareceu já com um projeto feito, ou seja, o que é o Teach Me apareceu já com um pedido de parceria. Nós somos os coordenadores nacionais, mas o projeto foi concebido por uma entidade completamente alheia. A equipa portuguesa está mais focalizada no Work Package 4 e no Work Package 5. No Work Package 4 em co-liderança com a Universidade de Leuven, e no Work Package 5 é realmente o líder deste conjunto de trabalhos e tarefas, também com a co-liderança da Universidade de Leuven. O Work Package 4 dirige-se claramente à formação de professores, uma formação que se pretendeu ser inclusiva e que pretendia também que os professores implementassem essa formação em contexto de sala de aula. Portanto, foi feita uma formação intensiva aos professores, 5 por cada país, e depois foi analisada a sua implementação em contexto de sala de aula. O Work Package 5, muito interligado com o Work Package 4, pressupôs a criação de um Guide Assessment que, dentro dos seus 3 momentos, o momento de avaliação quando a criança entra na escola, o momento de avaliação durante os primeiros momentos da escola e depois o momento de avaliação após a imersão dos professores em ação formativa intensiva, que tinha como principal aspecto verificar a adequação ou não da formação que tiveram. Em plena pandemia Covid-19, a fase de diagnóstico nacional e de socialização do Teach Me arranca com as dificuldades inerentes ao contexto social.
Neste período, inicia-se a fase que se designa por jogo de atores. É uma fase prospectiva e de incentivo à participação, quer das instituições de ensino, quer de ONGs, quer de cidadãos e cidadãs pertencentes à sociedade civil. Correspondeu a um conjunto de ações que tinham em vista consolidar a rede local, incluindo destinatários e stakeholders-chave, para a implementação conjunta deste projeto e no entendimento e respeito pela forma como cada um pretendia participar. No contexto pandémico em que se assistiu ao encerramento de vários serviços de apoio, tivemos que prolongar esta fase para além do previsto no cronograma inicial do projeto. Em 2020, as escolas estavam vazias e o sentimento de insegurança era coletivo. João, nós tínhamos pensado numa escola em Lisboa, não é? Sim, e outra em Coimbra. Sim. Que eu sugeria que fosse o Dom Dinis. Ok. Eles trabalham com imigrantes, não é? Sim. Trabalham com minorias, com grupos, com população vulnerável. Sim, mas tem que ter aqui, eu li aqui em algum lado que essa questão do background migrante tem que estar. E está. E tem. Está? Pronto. Está. No caso da Dom Dinis, sendo um TEIP, sendo um território de intervenção prioritária, os professores já têm uma maior abertura à mudança. E tem história, tem uma narrativa sobre isto. A questão do corpo docente poder ser mais aberto à mudança. Este período foi essencialmente um período de reconhecimento das escolas, dos seus projetos, das suas atividades e das suas dificuldades. Foi igualmente um período de estabelecimento de protocolos e outros arranjos formais para a construção do consórcio de trabalho. Nos outros países parceiros, as atividades foram semelhantes. Não, eu muito maquilhada fico horrorosa. Paralelamente a este trabalho, e por iniciativa portuguesa, tomámos a decisão de auscultar igualmente os destinatários indiretos deste projeto. Os resultados deste trabalho estão presentes no documentário My Heart is There, My Body is Here. Entrevista adulto, take 1. About our participation in Teach Me project, we have opportunity to share our experience because, in fact, we do not have a very big number of migrant students, but we working with Roma students which are part of Bulgarian population, but at the same time they have movement, a lot of in many countries. And because of it, they have very big lack of education, which is sometimes a problem for the Roma children for their development and of course for their future. In this project, we are a leader of Work Package 7, and it's the dissemination. We are responsible to promoting the project day by day and for evaluating the project. And we are responsible for the social media of the project to promote it outside to the world, what we are doing, who we are. We are responsible for the Work Package 4, and we have to develop a teacher's manual for TCNs and for migrant students in secondary schools. And we are co-leader in Work Package 5, where we are working on the assessment guide for TCNs and migrant students. My name is Georgia Kleftogeni. I'm come from Greece, and I'm contributing to Teach Me project. I'm very glad for it. I'm responsible about the communication.
Within Teach Me project, we are leading the development of the toolbox of teaching languages of schooling for students with migrant background and integration practices. We have a lot of them. It's the truth. I hear a lot of voices. Irene is telling that she hears a lot of voices. Irene, is everything okay? We could all mute our microphones. Okay. In order to be more easy. Okay. Basically, I sent this PowerPoint. Just wait a second. Oh, sorry, Simona. Sorry, we can't proceed like that. Yeah, I don't hear very well. Please, everybody who is not talking, switch off the microphone. But Irene, I think we have stopped it. Is anybody else facing the same problem? Because we can hear you very well. Yeah, me too, actually, Irene. Maybe it's your problem. Try to leave the meeting and come again. A questão pandémica, de facto, cria-nos aqui maior dificuldade, porque além destas visitas no âmbito deste Work Package estavam previstas outras reuniões de forma presencial e tivemos que fazer estas reuniões em formato online. Maybe I consider the communication. It was for 1 year, it was virtually only. We didn't know nothing about the background of the other guy, the ways that communicate. It was very difficult for us in the beginning to start work together without being in real connection. Estou convencida que os prazos vão escorrer um bocadinho, o que nos dá também alguma maturidade para enfrentar até adversidades. Como a questão, eventualmente, da tecnologia, da participação da tecnologia, de nós sabermos criar as pontes virtualmente. So I think everything is clear. It's clear how you're proceeding. For us, what was not clear, well, first, I think there are several things that are going on. First, I think maybe there was an intention in the very beginning to see these things, almost as parallel tracks, which is okay. Yeah, I mean, that's okay. But in the last meeting, we were talking about, is there a possibility to see these things as more interwoven? Well, maybe it's useful just to see clearly, and then we can see division, comparison, and to clarify everything. Okay. I can see your point, of course, but I still see it as something separated from the toolbox, to be honest. Em termos até de parcerias com os outros países, que deu para perceber duas fações muito nítidas. Uma mais ortodoxa, mais tradicional e outra se calhar mais proativa, mais alternativa, dá-me ideia que estamos a conseguir encontrar um diálogo intercultural. Can I say something? Yes. I think that it would be better if we start with the presentation of package 4 and 5. Okay, so Work Package 5. Sorry, Clara. I would like to follow the Work Packages 2, 4 and 5. Estamos a falar de diferentes países que têm também métodos de trabalho diferentes, naturalmente. Instituições que têm uma natureza diferente, são instituições que são universidades, outras são ONGs e, portanto, estamos a falar também aqui de diferentes parceiros. Obviamente a sua riqueza importa, mas também tem as suas diferenças e nós temos que, de facto, afinar essas diferenças e trabalhar em torno de um objetivo comum. So I'm very disappointed that the other partners don't agree this kind of view, but it's our way of work. We're not. Let me say, we're not trying to criticize your work. Not, and also the topics. We also. So I mean, this is why I'm also a bit, of course, cautious. Because I realize there can be a lot of misunderstandings. You can only make things work for different cultures if you get involved with those different cultures. And therefore, European project is an ideal situation, I think. Yeah.
Yeah, I think it's very important to have different countries and to have different levels of expertise because in the end we are learning from each other. For sure it is important to have different kind of backgrounds involved in a project. It's not the problem of the project, but this is European projects are the teamwork. So we have team working, actually learning how to work together. Learn how Europe can work together and has effective results. Neste primeiro ano, e ainda numa perspectiva de socialização do projeto, foram realizadas em todos os países ações de formação interativa com diferentes professores. Professores bibliotecárias, de educação especial. As atividades são muito giras para nós, mas não são giras a quem elas se destinam. E por isso é importante ouvir os destinatários. Olá, bom dia. Fui eu que respondi isto. Eu sou professora de música e tenho alguns alunos da Europa de Leste, nomeadamente da Rússia. Tenho 2 alunas russas e integram-se com muita facilidade, mas eu gostava de conhecer às vezes um bocadinho mais da cultura deles, porque eles têm costumes diferentes de nós e eu gostava de conhecer melhor. O projeto Teach Me pretende, de facto, um enriquecimento, um desenvolvimento profissional por parte dos professores, ajudar, suportar os professores naquilo que é a sua capacidade de lidar com a diversidade cultural com os quais eles se confrontam nas suas salas de aula. E, portanto, dotar os professores de um conjunto de competências, de um conjunto de ferramentas, no sentido de eles poderem conhecer e poderem melhor, conhecendo, lidar com estes estudantes migrantes. Os InfoDays, como o nome indica, foram ações de disseminação e comunicação sobre os objetivos do Teach Me e também dos seus produtos. Foram realizados 2 InfoDays em cada país parceiro, numa ótica de adequação do projeto às singularidades nacionais. Ora bem, as nossas práticas eu situá-las aí a 3 níveis. A filosofia da escola e a consciência do meio em que ela se insere, depois a oferta educativa e o terceiro nível, as soluções pedagógicas que vamos encontrando para alunos refugiados e para alunos migrantes. Na realidade nós temos 8 neste momento, não há um número significativo, mas é preciso encontrar soluções para eles. Nós tivemos aí casos de miúdos que vêm do outro lado do mundo quase, chegam aqui perdidos no meio de nada. É preciso pensar nos choques culturais, civilizacionais, linguísticos, religiosos. Portanto, não é só integrá-los, é depois, de facto, um passo seguinte acompanhá-los para gente que está completamente descontextualizada. E aqui entra uma das soluções pedagógicas, por exemplo, as tutorias. Depois temos a questão do português de língua não materna. E aqui a lei é terrível, porque a lei diz que para se formar uma turma, um grupo, é preciso 10 alunos, mas procuramos encontrar outras soluções e os nossos alunos estão com português de língua não materna, 2 horas com 2 professores, 2 horas com cada professor. Portanto, esta é um pouco a política da escola, integrar sim, trazê-los para a escola sim, integrá-los, pô-los em contacto com todos os alunos, fazer-lhes sentir que são alunos da escola de pleno direito como todos os outros. Todos os projetos desta natureza visam alcançar determinadas metas que são traduzidas em resultados concretos do projeto. Neste caso, no final do ano 2020, estava desenhado o produto Toolkit for Teachers, sendo o OSIS co-leader deste produto. So the core component of the toolbox is inclusion of migrant students, especially for the secondary school level, and especially for the age group 12-18. So with the toolbox, actually, we tried to create a series of tools actually to be used in the classroom by the teachers and to promote an intercultural approach to education. It will be very flexible. It's about the teachers, how they will use the part
of the work packages that we have developed. I think every project is always a suggestion to teachers, and they have to decide if they can use it or not. And therefore we want to make it very hands-on and make sure that they can use it. And yeah, that's one of the things which is very important for us. Yeah. It's free. All teachers have access on it and can download all the material and have in tool these innovative methods in order to realize a more inductive curriculum in the classroom. Come and go means let's come and we go together. No segundo ano, o campo de intervenção nacional do projeto estava já consolidado e inclui a Escola Secundária Dom Dinis e o Centro de Formação Profissional da Pedrulha, bem como uma colaboração ativa com a Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Coimbra. Portugal iria agora iniciar a construção do seu contributo formal através da elaboração de um manual de avaliação das práticas pedagógicas para os jovens migrantes e refugiados. A pandemia persistiu e até setembro desse ano ainda não tinha sido efetuada nenhuma reunião presencial com os parceiros internacionais. Em outubro de 2021, iniciou-se a tarefa de visitas de estudos entre Portugal e Grécia que permitiram a validação dos instrumentos já elaborados, em colaboração com os destinatários do projeto. O primeiro encontro ocorreu na Grécia, onde, para além da visita aos contextos educativos locais, foi realizado um encontro com os professores gregos, representante da Escola do Campo de Refugiados de Atenas e membros do Ministério da Educação. As visitas de estudo possuíam um maior aprofundamento dos conteúdos de cada workshop, convidando os professores que participaram nas ações de imersão de formação, Work Package 2 e Work Package 4, a partilhar o seu ponto de vista, identificar riscos ou dificuldades para construirmos em conjunto formas de os ultrapassar. This is the first time that we have the opportunity to meet all together, all the consortium. We faced the situation to coordinate the project only virtually, by virtual meetings. But now that we have the opportunity to meet all together, the happy that we feel all, it's great. Due to COVID, we are in a little bit in delay, I think. But you feel that the team is very motivated to get those goals. This opportunity today to meet all partners in one place, to see them, to speak face to face is much better because from this point of view, we even can understand much more easier what we have to do together in the name of migrant students to receive high quality education. Doesn't matter where they are. Evaluation is also a way of reflection, is also a way to develop languages actually. The study visits are realized for this reason, I think, because these teachers are in direct communication with refugee children, so they address their experience from the side of students here. It's an effective way to realize the real problem from the side of the students. That's why we call these teachers to participate in order to address to us their experience. E os professores são os melhores interlocutores, os agentes educativos, no sentido de nos dizerem se de facto determinado tipo de ferramenta ela pode ser oportuna ou pode ser algo que dificulta mais aquilo que é o trabalho do professor com a diversidade cultural do que o contrário.
que o que eu tenho visto e nas escolas mais próximas com quem tenho trabalhado é um grande desfazamento entre graus de preparação profissional, mas muito pessoal, entre, por exemplo, a direção da escola, o corpo docente, o corpo de auxiliares, de técnicos. Καλημέρα σε όλους. It's in the industrial area of Berea. And we have around 1,200 refugees. Things have changed from 2015. Many people here are from the schools that you have welcomed. I will speak about my field, which is education. In Greece, it was unique because you could see the population changing every hour, every week, every month. So in a very difficult bureaucratic system like the Greek, it was really huge, a huge thing to have these children in the public school. For migrants, Greece is not a destination, so we cannot do our best because these people are not coming in order to stay. And if they stay, it's not sustainable to do all this method that we have created in a camp. They have to be integrated in the best way in order for inclusion to start happening. We need the society in this. One difficult part is that teachers are alone in that. Although the schools are open, teachers do not have any kind of help. I mean, they're children with difficulties. Many of them have the post-traumatic syndrome. They need psychologists, social workers, and Greek teachers are called to solve all these problems alone, and sometimes it doesn't work very well. I work with them, not every day, but 2 times a week. So when I'm developing things for this project, I've always them in my mind to make sure, or even I go to test with them if it's going to work. The educational system in Europe maybe was not ready and prepared in order to welcome with the best way. It was crisis. Estas experiências, de facto, fizeram-me posicionar de uma forma diferente na maneira de olhar para os migrantes e na maneira de lidar com as pessoas que lidam com eles. A ideia de que um professor ou uma educadora tem uma preparação, tem uma sensibilidade e uma consciência para lidar com a diferença, vi muitas vezes que isso não se verifica. We are living in a historical moment in which we are surrounded by cultural diversity, and we have to value this cultural diversity that sometimes is downplayed, and so we risk to lose it. I want to look at their strengths, and I want to see how we can use those strengths in education. And I think we have to learn a lot about this topic and to develop a lot about this topic, about strength-based learning, to get it introduced in our educational systems, mostly, I can say almost over the whole world, more or less. Yeah. I think that this project has the power to overcome the obstacles that sometimes the educational system across Europe may has. E a Europa também tem esse cariz de preocupação pelo respeito, pela tolerância, pelo respeito pela diferença, e este projeto tem aqui uma importância fulcral, nomeadamente nesta componente da vertente educativa, e também pretende fazer e promover orientações políticas neste sentido. This material that we worked on, it was a draft, and now after this study visit we are going to evaluate and transform the material combined with the side of this teacher bring to us, that it's about a student's perspective. And we will bring this experience to our country and to our activity, and to the next meeting I would think it will be totally different, because now we have the experience, a different experience, a face-to-face experience, and we are going to work all together more effectively and more bonded as a team. Esta reunião enriqueceu o trabalho desenvolvido e permitiu um intercâmbio de experiências entre os diferentes atores-chave. No entanto, devido ainda ao contexto de pandemia, a implementação do modelo Teach Me nas escolas foi adiada
para o ano 2022. Projeto e eu, em nome da faculdade, só queria exatamente agradecer porque estamos diante de um projeto que é especialmente caro. A todos e a todas, obrigada por estarem connosco hoje, que será o princípio de uma jornada, embora estejamos a meio do projeto, que trazem a nossa riqueza de outras artes. O desafio que nos foi lançado foi nós colocarmos no centro do projeto quem são os verdadeiros heróis de todas estas dificuldades. Nós vamos abrir depois uma sessão de comentários ao documentário e a pessoas que nos deram logo apoio e abriram as suas portas. Violent suppression of peaceful popular demonstrations in Syria sent the country on the path to a horrific war. After a decade of conflict, in the middle of a global pandemic, and faced with a steady stream of new crises, Syria has fallen off the front page. A cidade da família tinha arrebentado uma bomba naquele momento, portanto, em direto. A espera de ondas de mar acalmar-se, para não virar o barco e morrermos todos. Depois de um mês de espera, conseguimos passar. Fugimos no meio do mar, no meio da distância que nós passamos, a mota do barco avariou-se. ريلي مسمع هوملاند ساوث السودان تنفي وبلقى الأمان مهما أنا كنت بعيد حبك جواي بيزيد كوز ساوث السودان اسمع our land my beautiful land my green land. E a Faculdade de Ciências, Psicologia e Ciência de Educação também, para esse mesmo convite institucional. O que é que nós fizemos até chegar a esta situação? E desta questão de poderem ser autónomos financeiramente. Eu tenho aqui os meus meninos, eu sei as dificuldades deles e de outros, das famílias quando chegam a Portugal. O mais importante para elas poderem ter uma mente clara é esse corpo que já existe. Desculpem, estou um pouco nervoso, mas eu não vou prolongar. Eu sou Abdul, sou da Síria. E agradecer em nome da equipa do projeto Teach Me a sua presença, que para nós é muito gratificante que possa aqui estar a prestar o seu contributo. Falamos agora de um documentário sobre o acolhimento e integração de refugiados na cidade de Coimbra, em Portugal. O filme chama-se My Heart is There, My Body is Here. Em português, o meu coração está lá, o meu corpo está aqui. E é uma coprodução da Universidade de Coimbra com a cooperativa Propela. Uma língua nova, uma cultura nova, a burocracia de um país e, portanto, nesta linha em que nós falamos também das expectativas. Para alguns deles, Portugal é claramente um porto de abrigo e um porto de futuro onde continuarem as suas vidas. De estar numa situação de grande vulnerabilidade, mas, por exemplo, o facto de não terem uma rede formal de apoio informal. O ano 2021 foi um ano de muito trabalho, um ano de muita criação e também um ano de novas experiências que foram enriquecer o Teach Me. Além da ida à Grécia, dos cursos de formação para professores, dos infodays e da consolidação de todos os instrumentos de trabalho, nós sentimos também, especialmente aqui em Portugal, sentiu a necessidade de voltar ao terreno e de vermos também a perspectiva das famílias e dos jovens que estavam a ser acompanhados. Então foi o ano do lançamento do filme My Heart is There, My Body is Here, com a sua divulgação em diferentes redes e meios de comunicação e também a sua participação no Festival Política com uma nomeação e nesse sentido estes aspectos colaterais ao projeto contribuíram muito para a disseminação, para a visibilidade do projeto, quer em Portugal, quer em termos europeus.
Por outro lado, contribuiu muito para que os beneficiários diretos, que neste caso eram os professores, conseguissem compreender claramente a narrativa que o projeto queria implementar. O ano 2021 foi um ano de reformulação de práticas e de instrumentos, através da avaliação realizada pela Comissão Europeia ao trabalho desenvolvido. O feedback mostrou a necessidade de criar maior interatividade nos produtos realizados, com recurso, sempre que possível, a pequenos filmes e outros elementos imagéticos que potenciassem a apropriação dos professores do modelo Teach Me. O ano 2022 iniciou-se com uma segunda visita de estudo a Portugal. Foram 3 dias de intercâmbio, visita à Escola Dom Dinis e ao Centro de Formação Profissional da Pedrulha. Partilha de boas práticas e de experiências entre investigadores, professores e elementos da comunidade. Strategies, approaches and forms through practice, and we wish you good luck in the upcoming training sessions. Colleagues are not mastering English as well, then even more information might have also not really perfect. As a quick introduction, if you are in a platform, Due to conflicts in the Middle East, Asia, and Northern Africa, we received a flood of over 1 million refugees fleeing conflicts in their home countries. And our guide to intercultural competence learning can be found on our website at www.teachme. Consistiu ainda na apresentação da estrutura final do guião de avaliação e consolidação da fase piloto, que foi designada como aulas imersivas. O grande objetivo é discutir este Work Package, o qual se consubstancia exatamente no Guide Assessment, portanto um guia de avaliação. Será uma espécie de manual para ser utilizado nas escolas pelos professores para poderem avaliar os estudantes migrantes e ouvindo obviamente os professores, porque são eles que irão aplicar no contexto escolar, perceber de que forma é que está adequado para ser aplicado e quais são os aspectos que eventualmente poderemos melhorar. The name of the course, PLA, Português Língua de Acolhimento, Rússia e Olga, also Ukraine. 12 nationalities. So it's easy. Well, I'm from Korea, South Korea. Esta segunda visita de estudo, portanto, traz a Coimbra todos os parceiros do projeto e visa, então, visitas às escolas, que são escolas de referência, contextos de boas práticas no âmbito da integração de estudantes migrantes. And they have like specialized classes where the social problematic we have to work there. O ano de 2022 iniciou-se com a visita de estudo dos parceiros e dos professores. Iniciou-se também por uma necessidade de reformulação de algumas partes, algumas componentes do projeto, de acordo com a avaliação realizada pela União Europeia em 2021. Essa avaliação pedia ou achava pertinente que o projeto socializasse mais os seus produtos, devolvesse mais à comunidade os seus resultados e, sempre que possível, com o recurso a documentário, a imagens, a outras formas de
de comunicação e disseminação que não fosse as newsletters, conferências fechadas, e nesse sentido, então, surge também a necessidade de criar este documentário e também este reencontro, o criar a oportunidade de que os professores de diferentes países conhecessem a nossa realidade e a mesma coisa que os nossos professores. Nós tivemos aqui um encontro onde foi muito importante a visita que fizeram ao Centro de Formação Profissional da Pedrulha, com uma turma multicultural, com uma boa prática, bem como a Escola Dom Dinis, com as boas práticas que tinham desenvolvido. E o intercâmbio dos professores, o intercâmbio das boas práticas foi de maior sucesso e de maior utilidade para o projeto. Nos dias 9 e 10 de maio, realizou-se a segunda reunião presencial na Universidade de Coimbra, Portugal. O grande objetivo deste encontro foi de avaliar o ponto de situação das tarefas implementadas nos Work Packages e a sua adequação à plataforma online. It's the first time that we have a partnership meeting face-to-face without masks, because now we can see our partners in eyes and communicate with the best way that we can. And we are very happy that we have this experience. O primeiro dia consistiu na apresentação, por cada líder e co-líder, dos respectivos Work Packages, dos resultados obtidos e produtos produzidos, respectivamente. Until now we have developed all the ask material, about 80%, and now we are working on the dissemination. We are very happy that finally we have developed this material at this level. Thanks to the expertise of the partners, thanks to our passion also in the topic of the project, we are managing to do what was initially planned and to do it in a good way, I think. O segundo dia permitiu a integração dos contributos dos parceiros em cada um dos materiais, contribuindo para a consistência interna do projeto e o alinhamento sequencial do modelo Teach Me. All the work packages are in process and have been developed up to 80%, and we are in the phase of evaluating the delivered material. In the next step, we are going to disseminate the outputs. There is a great interest by our European and non-European partners in order to collaborate in projects on refugees and migrants. We are very happy for that. And we gained this experience in order to implement it into other similar projects. Artificial intelligence can be everywhere, and of course in school, and of course innovative platforms can help to many risks that we have, many challenges that we face. We can use artificial intelligence in education, and this kind of platforms are, of course, the first step. What is the structure of the picture? I think that we are in the road in order to create this platform that will be a finally innovative tool. We have experts from all Europe in order this to be done, to be a successful platform. These experts from all Europe are working a lot in order these results to be obvious at the platform and to be easy for educators across Europe to have access on them and use it in their everyday life in classroom. It is a strong tool, but we have to find the ways, the clever ways, in order to disseminate this with the best way, in order to reach as much classroom as possible. Maybe it was a good idea to create a program that was going to provide knowledge and skills about for the future, wherever this future will be. I mean, supporting
German language, English language, maybe European history or human rights history about women's rights. I mean, knowledge that they're going to have to keep it with them wherever their future is going to be. Não tens a mesma opinião. Não tens a mesma opinião. Se quiseres passar. A formação imersiva dos professores, técnicos e outros agentes escolares foi realizada em diferentes escolas. Após os workshops formativos consolidados no âmbito do Work Package 4, os professores, em colaboração com alguns investigadores do projeto, implementaram jogos e algumas das ferramentas Teach.me em aulas especialmente direcionadas aos jovens migrantes. O objetivo das aulas imersivas foi de validar, no terreno e na relação com os jovens, a pertinência e adequação do modelo Teach.me para, numa fase posterior, proceder a ajustes das ferramentas criadas à realidade contextual. Ele vai, calar. Vai ser bom, não é? Sem discriminação. E eu posso falar com ele. A relação dialetológica entre prática e teoria contribuiu para o enriquecimento e adequação do Teach.me. Хлопці і дівчата, наші захисники, ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. No ano de 2022 nós deparamos com a guerra na Ucrânia e com a recepção em Portugal e o acolhimento de várias famílias, jovens, crianças que chegaram em Portugal numa situação também de pedido de refúgio. Nowadays, we have started a conversation again about refugees and migrants, and about education, and about how Europe can integrate and create a friendly environment for migrant and refugee students. How the educational system has to be evaluated in order to can accept this student. Enquanto na Ucrânia nós estamos a falar de uma cultura europeia, em que a tradução intercultural é fácil, é mais fácil perceberem o que é segurança social, quais os padrões de comportamento, como é que é a escola, como é que é a vida na escola e os processos. Quando falamos de uma população muçulmana, falamos de um processo intercultural muito diferente. Não que seja mais ou menos difícil, mas é sobretudo, a meu ver, e a meu ver só, muito mais desafiante. Quer para as famílias, quer para nós e para todas as instituições que trabalham com estas crianças e jovens e famílias. Houve quase que um estado grande de uma solidariedade maciça, não só do ponto de vista da opinião pública, mas também dos serviços. Enquanto que na população, por exemplo, muçulmana, ou na população que tem uma outra cor, ou numa população que tem uns trajes diferenciados, parece-me que a solidariedade da opinião pública é mais fragmentada, é mais dividida. E isso fragmenta claramente também a ação estatal e a ação dos serviços públicos. Question which is very important not for some countries. This is international problem and the European Union should work about it to organize such education for those students which they have to receive and to receive access to high quality education. Maybe we are more sensitive about refugees that are coming from Ukraine, but it's the same. It's in the same level. All refugees and migrants are in the same level, and we have to be sensitive with the same way that we are with Ukrainians. And yes, maybe this problem
come here and it's next door of European cities and inside the Europe. But we have to think that we need the new educational system, we need new policies in order for all students to have access to education no matter the country that they come from. Esta vaga de novos refugiados não foi contemplada no Teach Me, não foi abrangida pelo Teach Me, não só porque também já estávamos numa fase mais final de consolidação e mesmo porque não é um país terceiro, não foi considerado por nós um país terceiro, não se incluía dentro do que estava delimitado como população-alvo. Neste caso, penso que a lógica do Teach Me não está direcionada para a lógica do refúgio e dos pedidos e das necessidades do refúgio da Ucrânia. Penso que estes projetos contribuem para aquilo que podemos entender como projeto europeu, que contribuem também para dar, de alguma forma, dar persecução aos objetivos europeus, respeitando aquilo que são os princípios que nós europeus defendemos, incluindo, e aqui posso referir, a defesa dos direitos humanos, da justiça social, que claramente é algo que é uma matriz europeia. And we want this Teach Me project to be the start of other projects working on the same line and create the best impact that we can in order to integrate migrants and refugees in the educational system and in general in the society of European Union. Well, I hope it is not the last step, because we need innovation in education, and generally we need more efforts, more interest. But of course it is a good stimulus, I think. And we would like to create something, but also to start something. I mean, to increase interest in people, to increase awareness on the need that we have nowadays. So no, I would not define it as the end, let's say. Teach Me is a project designed in order to reform the policies, designed in order to create a positive impact in the society, and designed to create a better future for European citizens. De uma forma muito sintética, o projeto Teach Me conseguiu dar resposta a todos os desafios e todos os objetivos previstos em sede de candidatura. Eu penso que ele, com a elaboração do documentário My Heart is There, conseguiu ir até um bocadinho mais além, nomeadamente em termos do impacto e do reconhecimento do próprio projeto. Em termos da atuação, da sensibilização das escolas, em termos da criação de manuais que vão ser úteis para os professores e que vão ser considerados fundamentais, o Teach Me realmente foi uma mais-valia. Se quiséssemos continuar com o Teach Me, se quiséssemos agora, após as aprendizagens que tivéssemos com o Teach Me continuado e tivéssemos criado então o Teach Me 2.0, penso que seria importante termos neste Teach Me 2.0 ter uma maior aferição do impacto que teve nas escolas da aplicação do modelo Teach Me. Nós não tivemos ainda, não foi possível com o tempo que tivemos, avaliar claramente o impacto que teve o Teach Me. Precisávamos de mais um pouco. E depois, tendo em conta que o grupo-alvo direto, os beneficiários finais do projeto seriam as crianças e os jovens em situação de migração irregular ou de refúgio, a população, os beneficiários diretos foram os professores. Ou seja, nós servimos dos professores para chegar aos jovens. Acho que num projeto 2.0 seria importante nós agora questionarmos os jovens, abrangê-los
percepcioná-los do ponto de vista do que é que esperam do ponto de vista educativo, quais são as suas dificuldades, limitações e perceber também como é que eles fariam, e esta visão mais bottom-up, não é? Teria sido também muito enriquecedora e que deixo como desafio final para a continuidade deste projeto, envolvendo agora aqueles que seriam os beneficiários.